O inexplicável desaparecimento do voo MH370 hoje no programa Alexandre Daniel. Obrigado pela sua visualização. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você está escutando esse programa, mas muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua visualização. Se inscreva no canal, siga esse canal. Você me ajuda muito. Mas agora nós vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da aviação moderna. Hoje vamos explorar o enigma do desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines. O que aconteceu com esse avião? Como ele desapareceu sem deixar rastros? E por que, mesmo com a tecnologia avançada de hoje, ainda não temos todas as respostas? Era a madrugada de 8 de março de 2014. O voo partiu de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. A bordo havia 239 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Tudo parecia normal, até cerca de 40 minutos após a decolagem, quando o avião desapareceu misteriosamente dos radares. Sem qualquer aviso ou pedido de socorro, ele simplesmente sumiu. Nesse momento, o mistério começou. E daqui a pouco eu falo o que aconteceu nesse mistério. Mas antes, você tem aí, ó. Tá muito corrido para você. Nós vamos fazer uma cozinha de 5 minutos. Muito rápido, pessoal. É uma receita express de pão de queijo de frigideira. Pão de queijo em 5 minutos. Isso mesmo, ó. Anota aí. Você vai pegar um ovo, 2 colheres de sopa de polvilho doce, 1 colher de sopa de polvilho azedo, 1 colher de sopa de queijo ralado, pode ser parmesão ou mussarela, 1 colher de sopa de leite, 1 pitadinha de sal, 1 colher de chá de fermento. Agora você preste atenção nessa receita, é super prática, hein? Em uma tigela, bata o ovo com leite. Tá. Bateu? Adicione o polvilho doce azedo, o queijo ralado e uma pitada de sal. Mexa bem até ficar a massa homogênea. Misture o fermento por último, mexendo delicadamente. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e despeje a massa, espalhando bem, hein? Tampe a frigideira e deixe o pão de queijo cozinhar por aproximadamente 2 a 3 minutos de cada lado, até ficar douradinho. Pronto, você tem um pão de queijo em 5 minutos, uma receita do programa Alexandre Daniel. Se você gosta de variar, pode adicionar pedacinhos de presunto, ervas e até um toque de requeijão na massa e vai ficar mais irresistível. Você curtiu essa receita? Então você vai curtir mais receitas no Instagram alexandredaniel.oficial, porque na link da bio tem lá 50 receitas caseiras, igual do tempo da vovó. Você lembra quando você ia para a sua avó ver o programa do Silvio, do Chacrinha, do Faustão, naquele domingo, e a vovó preparava aqueles quitutes? Então agora você pode ter esses quitutes na sua casa e de um jeito muito simples, utilizando a Air Fry. Então faça essas receitas, compre o e-book, está muito barato, R$17, e você vai ter 50 receitas doce e salgado para você realizar igual sua avó fazia lá quando você ia passar o tempo com ela. Curtiu a receita? Então não perca o próximo Cozinha de 5 minutos no programa Alexandre Daniel. Agora uma pergunta sem resposta que eu sempre me pergunto: por que o pão sempre cai com a manteiga para baixo? É a famosa lei do pão, você sabia? É uma observação curiosa que muitos já fizeram. Quando um pedaço de pão é derrubado, ele sempre tende a cair com o lado da manteiga voltado para baixo. Embora essa situação possa parecer mera coincidência, há algumas explicações que tentam elucidar esse fenômeno. Uma das teorias envolve o ponto de equilíbrio e a forma do pão, que ao ser lançada no ar geralmente faz uma rotação e que leva a cair com o lado untado virado para o chão. Além disso,
Estudos, os físicos viram que estatísticas surgem que, considerando o tempo que um pedaço de pão leva para cair, é mais provável que ele gira e caia de um jeito específico. O fato de a manteiga ou qualquer cobertura adicionar o peso altera o centro da gravidade. Caramba, até os cientistas revelam isso, que também reflete um aspecto mais filosófico da vida. Por que, Alexandre? Porque muitas vezes, mesmo com todo o cuidado que tomamos, as coisas podem não sair como planejado. Essa lei se torna uma metáfora para os desafios e as surpresas que encontramos ao longo do caminho. Então, a próxima vez que um pão cair, lembre que você escutou aqui no Alexandre Daniel, que ela é só uma lembrança que a vida tem suas próprias regras. Hoje nós falamos muito de comida, caramba, eu tenho que emagrecer. Hoje, onde eu comi muito, hoje eu tenho que emagrecer. Eu me pesei hoje na balança, falei, meu Deus, Alexandre, como você tá gordo. Não é possível. Você tá uma bolinha. Você tá uma bolinha. Eu tenho que emagrecer. Eu vou emagrecer. Fica tranquilo. Você vai acompanhar o meu regime. Eu vou emagrecer. Eu tô com 96. Eu tenho 1,92 de altura. Eu tenho que ficar com um bom peso. Tem que ficar com um bom peso. Não posso ficar com peso ruim, não. Não, tem que ficar com um bom peso. Imagine. Bem, hoje foi isso, né? Hoje foi isso do Perguntas Sem Respostas. Agora vamos para uma reflexão absurda. Se os peixes vivem na água, por que os aquários têm vidro? Essa pergunta pode parecer simples à primeira vista, mas leva a uma série de reflexões curiosa. Os peixes, seres aquáticos, habitam nos lagos e oceanos. Estão em um elemento natural, livre e sem barreiras. No entanto, quando os trazemos para um aquário, decidimos colocar um vidro entre eles e o mundo externo. Verdade. Por quê? Porque o vidro serve como uma janela para o universo, permanecendo oculta. E para nós humanos é fascinante ver como os peixes nadam, interagem e se comportam em um ambiente controlado. Contudo, essa barreira física pode fazer com que os peixes se sintam como se estivessem presos, mesmo que um habitat que replicamos. É verdade, parece que a gente está prendendo os peixinhos, né? E você já viu aquela cena de filme quando o gatinho vai lá e pegar o peixe? É tão engraçado aquela cena que o gato fica em cima do aquário e fica esperando só o peixe dar um vacilo para ele pegar o peixe. e olha só, pessoal, essa reflexão leva ao nosso redor que os aquários são reflexo desse desejo. Será que observar os peixes por trás do vidro também estamos nos perguntando sobre o que acontece do lado de fora? Meu Deus, que reflexão. O roteirista que escreveu hoje esse texto, olha, merece um prêmio de reflexão de hoje. Parabéns para ele. E você pode sair do seu aquário e adivinhar quantos macarrões tem na garrafa. Você vai adivinhar quantos macarrões tem na garrafa? É só você seguir o perfil alexandredaniel.oficial no Instagram e você adivinhar. Está acumulado e não vai subir R$100. Olha só, pessoal. Tem mais de... Me perguntam uma dica. Vou dar uma dica. Tem mais de um macarrão. Vamos voltar ao mistério do avião? Vamos. As autoridades iniciaram uma das maiores operações de busca e resgate da história. Equipes de diversos países vasculharam quilômetros do oceano, satélites, aviões de reconhecimento, submarinos. Nada parecia ser suficiente para localizar o avião. Durante semanas, o mundo acompanhou aflito as buscas que não traziam respostas. A última comunicação do piloto, o capitão Zyrer, com a torre de comando, foi tranquila, como se nada estivesse errado. Ele disse apenas: "Boa noite,
Malásia 370. E foi isso. Depois, silêncio total. O que teria acontecido logo em seguida? Teria o piloto ou o copiloto cometido um erro? Ou algo catastrófico aconteceu a bordo? Daqui a pouco eu conto mais. Porque agora é o top 5 de mitos comuns que ninguém sabia que eram falsos. Olha só, pessoal. Top 5. Em quinto lugar, falavam muito pra gente que se você ficar muito perto da TV, vai prejudicar a visão. Não é verdade? Esse mito gerou preocupação durante décadas. Não há evidências científicas que comprovem que assistir TV de perto danifica a visão. No entanto, passar muito tempo em frente à tela pode causar fadiga ocular. Ah, então eu tenho esse negócio. Caramba! Porque a minha médica falou que a minha vista é preguiçosa. Então eu fico muito tempo na tela. Por isso, eu fico muito tempo na tela. Descobri. Ah, tá bom. Quarto lugar. Comer cenouras melhora a visão. É os coelhos que eu diga. O meu coelho morreu cego, eu acho. As cenouras são ricas em vitamina A. A ideia é que elas podem transformar a visão em superpoderes é exagerada. Elas ajudam a manter a saúde ocular, mas não fazem milagres, tá certo? Então, se você quer uma boa visão, tem que cuidar dos seus olhos. Em terceiro lugar, o uso de energia elétrica aumenta quando você deixa os aparelhos plugados, mesmo desligados. Esse é um mito, eu não sabia. Esse é um mito comum que gera muita preocupação. Na verdade, aparelhos que estão desligados não consomem energia, embora alguns possam usar um pouco em modo de espera. Porém, o impacto no bolso não é tão significativo assim. Segundo lugar, é perigoso acordar um sonâmbulo. A crença que acordar uma pessoa sonâmbula pode ser arriscada. E mais um mito. Na verdade, acordar um sonâmbulo não é perigoso, que pode deixá-lo confuso ou desorientado. O importante é garantir um ambiente seguro para que ele não se machuque enquanto caminha. Então quando minha sogra tiver sonâmbula, eu vou acordar ela lá no meio lá em cima, para ela se assustar e machucar. Não façam isso com a sogra, porque a minha sogra, ela caiu do céu. Quebrou a vassoura dela. Em primeiro lugar, engolir goma de mascar faz mal e fica no estômago por 7 anos. Meu Deus, todo mundo mentia isso. Todo mundo acredita que engolir uma goma pode causar problemas sérios, mas a verdade é que o corpo humano simplesmente digere e elimina como qualquer outro alimento. Portanto, não se preocupe, a goma não vai se tornar uma parte permanente do seu sistema. Todo mundo falava isso. Eu mastigo muito chiclete, um chiclete por dia. É meu cigarro, meu vício é o chiclete. Quando eu vou pra academia, chicletes. Quando eu saio de casa, chicletes. É meu vício. O meu vício é chiclete. E falo, então vou parar de ficar mascando chiclete o tempo todo. Eu tenho que parar, é um vício. Até uma vez eu fui pra academia e falei assim, caramba, nem trouxe chicletes hoje. Esse foi o top 5 dos mitos mais bizarros. Mais uma notícia bizarra deu a louca no mundo. A corrida de ratos na Escócia. Uma pequena cidade na Escócia ganhou destaque mundial ao organizar, sabe o que? A primeira corrida de ratos. Um evento que deixou todos intrigados. A competição, que aconteceu na praça central, foi criada para arrecadar fundos para uma instituição de caridade local. E era só para atrair a atenção desse espetáculo, mas se tornou uma bizarrice. Os organizadores, para você ter uma ideia, decidiram, em vez de usar ratos treinados, os participantes deveriam trazer seus próprios roedores de estimação.
E aí teve ratos de diferentes tamanhos e cores, desde os mais comuns até os mais exóticos. Muitos donos se mostraram incrivelmente dedicados e eles adornaram os ratos com chapéus e até capas de super-herói. No dia do evento, o clima era de festa, com música, barraca de comida e plateia animada. Mas ninguém esperava era que muitos dos ratos parecerem não ter interesse na corrida. E em vez de correr em linha reta, os ratos foram explorar a área. Alguns foram dormir. E aí o público deu muita risada. Um rato foi o Speed, que ao contrário dos seus companheiros, o Speed ele queria competir. E aí ele se destacou na pista, mas um momento inesperado que ele fez uma curva, correu direto para a barraca de doce, de comida. E aí ele teve que o dono tirar ele a toda força. O evento não apenas proporcionou risadas, mas também arrecadou uma quantia significativa para a caridade do local. E os organizadores prometeram que a corrida vai se tornar uma tradição anual. Isso aconteceu na Escócia, a corrida de ratos hoje deu a louca no mundo. Então hoje em São Paulo nós vamos realizar uma corrida de burro. Não é burro animal, não traga seu amigo, não traga o seu tio, não traga a sua mãe, não traga a sua esposa, o seu marido, não o seu filho, não. É burro animal. Hoje não traga das pessoas. Ai, deu a louca no mundo. Mas você sabia que muitas pessoas têm ideias sinistras e uma delas é uma pessoa que roubou a Mona Lisa em 1911 e que foi o Vicente Perpúria, um pintor italiano que havia trabalhado no Museu do Louvre. Arquitetou um plano audacioso para levar a famosa pintura de Leonardo da Vinci de volta à sua terra natal. A motivação dele era um misto de patriotismo e um desejo de restituição, acreditando que a obra deveria estar na Itália e não em Paris. Aí no dia 21 de agosto de 1911, ele entrou no Louvre disfarçado como funcionário do museu. Ele aguardou até o momento do museu fechasse ao público, momento que os seguranças eram menos rigorosos, e usando a sua familiaridade com o local, ele escondeu a Mona Lisa sobre a camisa e saiu do museu. Saiu, driblou a segurança. E após o roubo, levou a pintura para o seu apartamento em Paris, onde a escondeu em um armário. Aí ele permaneceu em silêncio sobre o crime por mais de 2 anos, durante os quais a Mona Lisa se tornou uma sensação ainda maior devido à sua ausência. O mistério do roubo capturou a atenção da mídia e do público na década. Enquanto isso, ele planejava vender a obra a um comerciante de arte na Itália. Mas em dezembro de 1913, o autor do roubo decidiu que era hora de colocar seu plano em ação e viajou para Florença. Ele entrou em contato com Giovanni Pucci, um conhecido vendedor de obras, e ofereceu a Mona Lisa para venda. No entanto, esse Giovanni ele desconfiou da origem da pintura e decidiu avisar as autoridades. Assim ele foi preso e a Mona Lisa recuperada. A repercussão foi imensa. O caso se espalhou e a história se tornou o assunto mais conversado do momento. O ladrão foi julgado em 1914 e a sua motivação ganhou simpatia. Ele foi condenado à prisão de 1 ano e 15 dias ainda da gravidade. Após cumprir a sua pena, ele voltou para a Itália e ele foi recebido como herói por alguns, para você ter uma ideia. O roubo aumentou a fama da Mona Lisa e uma das obras mais visitadas e admiradas. Hoje em dia eu acho que é muito difícil roubar a Mona Lisa. Não sei. Será que é fácil ou difícil? Não sei. Dizem que a Mona Lisa nem tá lá, né? É uma tela de proteção que tá. Não sei. Mas agora eu estou aqui num programa de rádio
E você sabia que histórias mudaram o mundo? Histórias mudaram o mundo. Que calor que tá aqui hoje. Meu Deus do céu, deixa eu ver a hora que eu tô gravando aqui, ó. Eu tô gravando às 10h03 e em São Paulo, tá escutando uma ambulância, porque abriu um pouco a janela. Está 28 graus. A temperatura vai chegar a 33 graus no dia de hoje, aproximadamente às 2 da tarde, 3 da tarde também. 33 graus, então bebam muita água, hein, pessoal. Não vai ter a besteira de não ficar tomando água. Bem, deixa eu ver aqui. Ah, essa história é boa. Essa história é boa. Ah, essa história é boa. Essa história é boa. É ótima essa história. Porque a gente tá aqui num programa de rádio, não tá? Tá num programa de rádio. E eu vou falar de uma história que aconteceu num rádio lá nos Estados Unidos. E você sabia que para você ir para os Estados Unidos, você tem que falar inglês bem? É, você tem que falar inglês bem. Porque se você não falar inglês bem, como que você vai entender? Good morning, how are you? I'm fine, and you? Você não sabe falar, pô. As pessoas não vão saber você falar. Então, é só seguir a teachertati.englishonline no Instagram. Ela tem um curso de inglês para você apresentar a sua família, apresentar você em 60 dias. É o básico do básico do básico. Então, faça inglês com a Teacher Tati pelo Hotmart sem sair de casa. Você vai aprender o básico em 60 dias. Não tem tarefa, não tem nada. As tarefas não precisam entregar para a professora. É você com você mesmo. Se você for fazer o curso, você faz. Se você não for fazer o curso, problema seu. Bem, não quer aprender inglês? Problema seu. Não vai ganhar mais, o seu filho não vai visitar os Estados Unidos. Quando chegar lá, não vai poder falar nada, viu? Vai poder falar nada. Mas uma história que mudou o mundo foi a Guerra dos Mundos de Orson Welles. Em 30 de outubro de 1938, Orson Welles e sua equipe de Mercury Theater apresentaram uma adaptação radiofônica de Guerra dos Mundos. O que deveria ser uma simples dramatização se transformou em um dos maiores eventos da história do rádio. A transmissão começou com um boletim meteorológico, criando uma sensação de realismo, e logo passou para a descrição de uma invasão alienígena na pequena cidade de Grove Hills, Nova Jersey. Muitos ouvintes sintonizando a transmissão a partir do meio da peça não perceberam que era ficção. A apresentação foi tão convincente que em poucos minutos o pânico se espalhou. Algumas pessoas acreditaram que realmente estavam sob ataque, levando a fugir de suas casas, enquanto outras se prepararam para o apocalipse. Os ouvintes começaram a ligar para a polícia e a imprensa, buscando informações sobre a suposta invasão. A mídia local ficou um alvoroço e a situação rapidamente se tornou caótica. A habilidade da equipe em criar uma atmosfera de tensão fez com que a ficção se confundisse com a realidade. O impacto do programa foi significativo. Após a transmissão, as autoridades realizaram reuniões de emergência para discutir o pânico gerado. O governo e a mídia começaram a investigar o fenômeno, perguntando como um programa de rádio poderia causar tal reação. Harris, que tinha apenas 23 anos na época, tornou-se uma figura pública, reconhecida, embora também tenha enfrentado críticas por ter levado as pessoas no desespero. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Em resposta, o Orson Welles deu uma entrevista esclarecendo que a peça era uma dramatização. Ele defendeu a liberdade criativa no rádio, mas também reconheceu que a transmissão havia tocado em medos profundos da sociedade sobre a invasão e o desconhecido. O evento também levou questões sobre a responsabilidade dos meios de comunicação, que continua sendo relevante até hoje. O Dia do Pânico, como ficou conhecido, mostrou que a narrativa pode influenciar emoções humanas. É isso, pessoal. Essa transmissão aconteceu lá nos Estados Unidos e esse radialista ficou famoso por mentir que a gente estava sendo atacado por alienígenas. Esse dia marcou a história. Mas e o avião? Bem, teorias começaram a surgir por toda parte.
Uma das mais aceitas é que o avião teria mudado de rota e voado por horas em uma direção completamente oposta, em direção ao Oceano Índico. Alguns sugerem que o piloto pode ter tido uma crise emocional ou mental. Por outro lado, alguns investigadores acreditam que o avião pode ter sofrido um grave problema técnico, assim levando até ficar sem combustível. Mas algumas pessoas acreditam na conspiração governamental. Alguns afirmam que o avião pode ter sido sequestrado por hackers que invadiram seus sistemas. Outros sugerem que a aeronave transportava algo de extrema importância que alguém queria esconder. Até tem teorias mais fantasiosas, como a possibilidade de o avião ter sido capturado por uma força extraterrestre, ou como o Triângulo das Bermudas. Após um ano do desaparecimento, alguns destroços do avião foram encontrados numa pequena ilha chamada Reunião, no Oceano Índico. Esses fragmentos confirmam que o avião caiu, mas o mistério sobre como e por que isso aconteceu ainda paira sobre as cabeças. As vítimas, as famílias das vítimas, anos depois, ainda não buscam resposta. Muitas delas lutam com a dor de não saber o que aconteceu. Apesar das investigações, as buscas e os avanços permanecem desconhecidos. Por que a aeronave mudou de curso? Por que não houve pedido de socorro? Por que a tecnologia falhou em rastrear o avião? O que realmente aconteceu com os 239 passageiros e tripulantes naquela noite? Deixe sua imaginação correr solta. O que tem acontecido com o voo MH370? E continue ligado ao programa para saber mais mistérios e assim a gente desvendar mais enigmas. O que aconteceu? Coloque nos comentários. Que coisa, não? Meu Deus, esses mistérios são muito legais. Eu super gosto e sempre vou trazer para vocês aqui esses mistérios para a gente poder você ouvir aí e eu raciocinar aqui, tá certo? Bem, mas vamos acabar o programa de hoje com uma história da superação de Joe Simpson. Joe Simpson era um montanhista apaixonado, sempre em busca da próxima aventura. Em 1985 ele se juntou ao seu amigo Simon Watts para escalar o Monte Silula Grande no Peru. A expedição era desafiadora, mas Joe estava preparado. No entanto, que deveria ser uma aventura inesquecível, rapidamente se transformou em um pesadelo. E isso eu vou contar no próximo vídeo. O que aconteceu com Joe Simpson? Se você quiser pesquisar na internet, pesquisa, mas não vai ter a mesma emoção não me escutando. Você vai perder toda essa emoção. O que aconteceu com John Simpson? Aguarde o próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua visualização. Espero que você tenha passado um pouco do seu tempo com esse programa, com esse vídeo, com esse áudio. Muito obrigado. Eu fiz um programa de vídeo, mas em breve eu vou voltar ao vídeo. Muitas pessoas pediram, eu vou voltar, tá certo? Com o vídeo, gravando, mas não se estranhe, muitas coisas eu leio. Então, se eu não olhar muito para a câmera, você está vendo que eu estou lendo, porque são muitos textos, são muitas coisas. Não dá para a gente decorar, assimilar tudo num dia só. Tá certo? São muitas pautas diferentes, são muitas coisas diferentes. Infelizmente, não é tudo da minha opinião. Infelizmente, eu queria vir aqui e falar tudo de cabeça. Mas não é assim, né? Muito obrigado, um bom dia para você, uma boa tarde para você, uma boa noite para você. Compartilhe esse episódio, muito obrigado. E eu volto amanhã, se Deus quiser. Me segue no Instagram, alexandredaniel.oficial. Me segue no TikTok, alexandredaniel.oficial. YouTube, alexandredaniel.oficial. Spotify, programa Alexandre Daniel. Isso, tá certo. Bem, essa fofoca do Gustavo Lima eu contei lá no meu Instagram. Tchau, pessoal!